ela em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente nessa noite. Quero lembrar, você que nos visita pela primeira vez, lá atrás nós temos um presente especial para você. Então, antes de você ir embora, pegue lá um presente com a sua família, porque nós queremos presentear você, nos alegrar com você, que Deus possa te abençoar grandemente. Aproveitando que falamos sobre nossos visitantes, você que tem caminhado conosco já na IPE há algum tempo, e é o seu desejo tornar-se membro dessa igreja, agora no início desse próximo mês de fevereiro, nós já estaremos organizando nossa classe de novos membros. Essa classe é para todo aquele que deseja tornar-se membro. Também é uma classe adequada para os nossos adolescentes, jovens, que desejam também fazer a sua pública profissão de fé. Então, peço a você que nas próximas semanas, procure o pastor Milton, indique o nome de alguém que você saiba, ou mesmo você o procure pessoalmente, se apresente, dê o seu nome, porque essa turma será formada já já. E, se Deus quiser, em fevereiro, começamos essa nova jornada de discipulado na nossa vida como igreja. Amém? Então, fique atento, atento a essas datas para que você não deixe de participar e possa se envolver conosco. Também, ainda comentando aqui sobre o pastor Milton, deixa eu aproveitar e dar mais esse aviso importante. A partir dessa semana, o pastor Milton, que está num pequeno período de férias, já retoma as atividades. Então, a partir de amanhã, ele já estará aqui conosco, mais especificamente na terça-feira. E então, ele vai assumir o púlpito agora nesse finalzinho de janeiro. E um pouquinho mais à frente também retorna o pastor Pedro. Então, ore também por eles, ore pelas famílias. Pastor Pedro precisou fazer um grande desvio aí no seu retorno para casa. Ore também, lembre-se, orar por eles e por pessoas que estão nas estradas, voltando ou indo para viagens, para que o Senhor possa dar livramento, guardar essas vidas queridas, tá bom? Na partir dessa semana, eu, juntamente com a minha família, estaremos então num pequeno período de férias também, retornando lá para o dia 26. Peço também que você lembre de nós nessas orações. Será umas férias bem molhadas, mas vai ser bom demais, não é? Glória a Deus por isso, que Deus possa nos abençoar e guardar o nosso coração na presença dEle, em nome de Jesus. Bom, dito essas coisas, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no Salmo de número 15, será a nossa meditação nessa noite. Se você ainda não está antenado, nesse mês de janeiro, nós estamos na nossa série Tesouros de Davi. Se puder deixar na tela aqui para mim por enquanto, apenas para te lembrar, esse mês de janeiro reservamos para estudar esses tesouros maravilhosos da palavra de Deus, que são conhecidos carinhosamente na história como tesouros de Davi, que são os salmos. Os salmos compõem esse grande livro que nós denominamos Saltério, né, ou livro dos salmos, e são 150 unidades, são 150 poesias que cantam a respeito da glória, do louvor devido ao Senhor. Talvez você não saiba, mas ao longo da história cristã, o livro de Salmos sempre fez parte essencial da espiritualidade do povo de Deus. O livro dos Salmos, desde o Antigo Testamento e depois por toda a história da igreja cristã, sempre fez parte da vida devocional do povo de Deus, tanto coletivamente no culto, e é por isso que nós lemos com muita frequência nos nossos cultos os Salmos, tanto individualmente, na nossa vida de devoção, de louvor ao Senhor. O livro de Salmos, sem dúvida nenhuma, a gente poderia dizer que é o grande coração de louvor e adoração das Escrituras. Aqui nós temos louvores que não apenas cantam as alegrias de servir ao Senhor, mas também os lamentos, também as dores, também as dificuldades. E talvez seja por isso que o livro de Salmos seja tão propício para cada um de nós e para a nossa espiritualidade no meio dessa jornada de fé. Porque eu e você também temos dias de celebrar, mas temos dias de chorar amargamente. Eu quero incentivar você, não apenas nesse mês de janeiro, mas ao longo do ano, ler o livro de Salmos. Eu quero te encorajar, eu quero te animar a fazer isso. Quem sabe você não poderia, a partir de hoje, se desafiar a ler o livro de Salmos todo, nos próximos, quem sabe, 30 dias. Imagina que desafio bacana? 30 dias com Salmos. Você vai ter que ler quantos por dia? 5? É isso mesmo?
5 vezes 30? 150? Talvez o 119 você vai ter que dar uma dividida, né? Aí dá para ir. Se 30 dias for muito pouco, faz em 60. Se 60 for pouco, pelo menos se comprometa a quem sabe ler o livro de Salmos mais de uma vez nesse ano. 365 dias, 150 salmos, dá para ler em 150 dias no primeiro semestre, 150 dias no segundo semestre. E ainda sobra 65, para você furar de vez em quando. Não é? Faz esse compromisso, eu creio que vai ser bênção para o seu coração. Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo de número 15, Salmo de Davi, palavra do Senhor para nós. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Você pode ler o versículo número 1 em voz alta comigo mais uma vez? Vamos juntos? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Amém. Vamos fechar os olhos. Deus bendito, nós te rogamos, ó Deus. Tu fales ao nosso coração através desse texto, lido e agora explicado, Senhor. E nós pedimos, Deus, que possamos ser verdadeiramente abençoados pelo Senhor, encorajados, desafiados, e que nós que viemos aqui ouvir a Tua voz, possamos ouvi-la verdadeiramente a falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Conta-se a história de um homem chamado Antão, que ficou conhecido na história, na verdade, como Santo Antão. Quem primeiro escreveu e escreveu longamente a respeito de Santo Antão foi um dos pais da igreja chamado Atanásio. E ele contou grandes histórias a respeito desse homem. Histórias da luta desse cristão contra as tentações da carne e as tentações de Satanás. Na história dos santos, ficou conhecido, talvez até de maneira um pouco folclórica em alguns pontos, e exagerada talvez, de que Santo Antão talvez tenha sido o homem que mais sofreu tentações, que mais viveu perseguições de Satanás, e em todas elas ele venceu, e foi um grande santo. Essa é a história sobre Santo Antão. A história dele se tornou pinturas as mais diversas, pelos mais variados artistas ao longo da história, e também acabou se tornando tema de muitas discussões filosóficas, teológicas a respeito de santidade, a respeito de alguém que é justo, de alguém que é reto. Vez ou outra, então, você encontra em escritos teológicos e reflexões teológicas alguma menção a esse homem, a esse santo da história. Muito tempo depois que Atanásio escreveu a respeito de Santo Antão, um escritor francês chamado Gustave Flaubert escreveu também as histórias a respeito de Santo Antão. Mas ele não escreveu como a história clássica dos santos, e nem com o rigor, e nem talvez com o mesmo cuidado de narrar essa história. Ele colocou ali a história de um santo um pouco mais complexo, um pouco mais temeroso, não tão seguro. E lá pelas tantas, se conta a história de que nessa narrativa de Flaubert, Santo Antão, então, depois de vencer inúmeras, as mais difíceis tentações, vê o próprio diabo desistindo de tentá-lo. É como se o diabo tivesse cansado. Não dá, eu não aguento mais. Esse aqui, cansei. Eu não vou conseguir mesmo. E o diabo, então, meio que desanimado, meio que desistindo, diz: eu vou embora porque eu não consigo tentar e vencer esse santo. O diabo vira as costas para ir embora. Santo Antão vai para um canto para orar, e na oração de Santo Antão ele diz: Deus, enfim, eu posso dizer que eu sou um santo.
o diabo ouve e diz: ótimo, é só o que eu precisava para voltar. Porque no final das contas, Santo Antão estava sendo pego no pecado e na tentação da vaidade. Finalmente eu posso dizer: santo, santo. Essa história faz a gente pensar sobre o fato de que, sem dúvida nenhuma, nós vivemos em um tempo de marketing. Mas um marketing muito estranho. O tempo que nós vivemos de marketing hoje é um marketing existencial. Porque, de alguma maneira, nas mídias sociais em especial, parece que todo mundo quer se apresentar como uma pessoa boa. E é interessante porque há um dito popular que diz que quando a esmola é demais, a gente desconfia. Quando alguém fala demais a respeito do seu próprio caráter, quando alguém fala demais a respeito da sua própria santidade, quando alguém diz muito a respeito dele mesmo ser justo, a gente já fica esperto e segura a carteira, não é? Porque dá medo. De alguma maneira, nós vivemos uma geração de marketing existencial em que as pessoas estão muito preocupadas em se demonstrar como boas, como justas, como agradáveis. É como se todo mundo fosse tão bom. E a gente não sabe de onde que vem tanto problema. Porque se todo mundo é tão bom, todo mundo é tão justo. Alguns têm chamado isso de auto-virtude proclamada. Eu sou justo, eu sou bom, eu sou íntegro, eu tenho caráter. É interessante porque, de alguma maneira, a questão a respeito do que é o bem, do que é o correto, do que é ser justo, é sem dúvida nenhuma uma das perguntas existenciais que eu e você lidamos frequentemente, não é? O que é o certo? O que é o justo? O que é correto no nosso tempo? Por exemplo, de vez em quando você abre o jornal e você acessa a notícia de um determinado bandido ou assassino que cometeu um crime hediondo. Desses que a gente tem pavor e considera um absurdo, sem dúvida nenhuma. A gente fica chocado. Mas quando a gente continua lendo a matéria, nós ficamos chocados com o fato de que a notícia diz que antes que os policiais chegassem, um grupo de pessoas pegaram esse tal bandido. E não apenas o pegaram e prendendo, esperando que a polícia chegasse, mas eles destruíram esse bandido. Eles o feriram até o limite de quase morte. O torturaram, o escravizaram. E aí quando você termina esse tipo de manchete, você fica com aquela leve sensação de que a maldade não está só no coração daquele assassino. Parece que ele está no coração de outras pessoas também. E aquele tipo de manchete que no final delas você termina dizendo: quem é justo nessa história? Quem é o errado nessa história? Não é? Nós vivemos um tempo em que histórias como essas às vezes são descritas com a frase: bandido bom é bandido morto. Não é? Mas é perigoso essas coisas, porque talvez nesse morto bom haja uma confusão. O que é o bom? O que é ser justo? Numa era de marketing existencial e de auto-virtude proclamada, eu creio que esse salmo faz muito sentido para nós. Sabe por quê? Porque esse salmo coloca exatamente esse tipo de questão diante de mim e de você. O versículo número 1 que você repetiu comigo é um versículo que faz uma pergunta profunda. É uma pergunta que atravessa a existência de cada um de nós. Uma pergunta que ecoa desde o coração de um israelita ante o Monte Sião, ante o templo em Jerusalém, e vem até mim e você hoje aqui neste lugar. O texto pergunta para mim e para você: quem, Senhor? Quem pode habitar no tabernáculo de Deus? Quem? Quem é que pode se colocar na presença do Senhor? Quem é justo o bastante para estar diante de um Deus santo? A segunda pergunta é: quem vai morar no seu santo monte? Quem pode se aproximar de Jerusalém? Imagine um judeu lendo isso como primeiro leitor. Quem é que pode se aproximar do templo em Jerusalém? Quem é que pode entrar na presença do Senhor? Quem pode entrar no átrio mais interior do templo? Quem pode entrar no Santo dos Santos? Quem? Quem é justo bastante? Quem é correto bastante?
Essa pergunta faz-nos pensar a respeito do fato de que aqui nós estamos lidando com um Deus que é santo e perfeito. E esse Deus é tão santo, Ele é tão perfeito, Ele é tão justo em seus caminhos, que o salmista, que Davi, o grande rei, precisa perguntar: Deus, quem é que pode estar diante de Ti? Quem é justo bastante? Talvez essa pergunta doesse o coração de Davi, porque embora fosse um grande rei e tivesse acessos e tivesse autoridade, Davi reconhecia o quão pecador ele era. Ele sabia disso. Ele diz isso em vários salmos. Ele tem uma consciência profunda e dolorosa, para assim dizer, do seu próprio pecado. Essa pergunta de Davi nos faz lembrar do fato de que em Jerusalém, a presença do templo era como que uma interseção, um encontro entre aquilo que é plenamente celestial e aquilo que é terreno. Lembra? Tanto o tabernáculo no deserto, quanto mais tarde o templo em Jerusalém, era o lugar da habitação ou da manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Porque desde que Deus chama o seu povo, desde que Deus escolhe Abraão e o tira de Ur dos caldeus, depois de Harã, e o leva para a terra prometida, Deus faz a promessa de ser com ele. Eu serei o seu Deus. Você terá uma descendência tão numerosa. E eu serei Deus dessa descendência. Eu serei Deus desse povo. Desde que o Senhor faz a promessa de habitar conosco, irmãos, a presença de Deus em nosso meio, esse encontro sobrenatural entre aquilo que é eterno e aquilo que é passageiro, entre aquilo que é celestial, daquilo que é terreno. Deus se relaciona conosco, Deus se relaciona com o seu povo, mas a presença de Deus é uma presença santa, justa, perfeita. Por causa da entrada do pecado no mundo, é que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Foram tirados dessa presença íntima e pessoal com Deus. A pergunta ecoa então no nosso coração. Deus é santo e perfeito. Ele promete habitar no meio do seu povo. Quem pode? Quem pode? Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Davi constrói esse salmo da seguinte maneira. O versículo 1 ele faz uma pergunta. Dos versículos 2 a 5, ele responde. É simples assim, a estrutura é bem básica. Olha a resposta dele, olha para a sua Bíblia de novo. Quem é esse que pode habitar no santuário do Senhor? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça. Tem um caráter. Aquele que de coração fala a verdade. Sem mentiras, sem falsidade. Versículo 3, aquele que não difama com a sua língua, que não usa a sua língua para o mal, que controla a sua fala, que não difama ninguém, que não lança injúria contra o seu vizinho. Versículo 4. O que com seus olhos ou a seus olhos tem por desprezível aquele que faz o que é mal, o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que sabe dar honra para aquilo que é honroso e sabe rejeitar aquilo que deve ser rejeitado. Esse é o que vai habitar na presença do Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Eu dou a minha palavra, se no final das contas o prejuízo vier sobre mim, eu assumo. Eu não me retrato, eu não volto atrás, a minha palavra é uma, eu vou levá-la até o final, mesmo que as consequências sejam ruins para mim. O que não empresta o seu dinheiro com usura, que não tem ganância, que não visa lucros exacerbados. Aquele que não aceita suborno contra o inocente, mas que age de maneira correta, justa e perfeita. E quando a gente acaba essa lista, nós concluímos duas coisas. Davi não pode ser esse homem. Sem dúvida nenhuma, não dá para Davi. Porque Davi cometeu boa parte desses pecados. Porque Davi nem de longe foi o tempo inteiro e durante toda a sua vida esse homem aqui narrado, nos versículos 2 a 5. Não dá para Davi. Davi não preenche esses requisitos. Mas a segunda conclusão que esse texto me leva é que também não dá nem para mim nem para você. Não é verdade? Será que algum de nós aqui essa noite se entende enquadrar dos versículos 2 a 5 perfeitamente? Sem nenhum erro. O que a Bíblia deixa muito claro para nós é de que o padrão de exigência do Senhor é elevado e santo. Esse é o padrão de Deus para nós.
Então, quando nós olhamos para esse grande problema, para esse grande dilema do que é ser justo, ou nas palavras de Davi, quem pode se colocar diante do tabernáculo de Deus, quem pode ficar de pé diante de um Deus santo, o que a Bíblia diz para nós é, o padrão de Deus é elevado, porque Deus é santo e Ele quer que o seu povo também seja santo. E quando nós olhamos para isso então, nós chegamos à conclusão, meu Deus, o que fazer? Como reagir? Por que nós não conseguimos ser assim? Por que é que eu e você não conseguimos atingir o padrão exigido por Deus? Eu queria te fazer pensar nisso, pensando em dois aspectos. Um bem simples e direto. Talvez um outro mais alargado e mais completo. Em primeiro lugar, eu e você não conseguimos atingir esse padrão pelo simples fato de que o pecado jaz no nosso coração. Irmãos, a rebeldia da serpente é a rebeldia que cabe no coração de cada um de nós. Todos nós vivemos nesse mundo também desgarrados, também pecando, também falhando. Lembre, por exemplo, do Salmo 51, versículo de número 5. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Salmo 51, versículo 5. O próprio Davi, lembrando seu pecado contra Betseba, que ajuntou uma sequência de erros, não é? Mentira, defraudar o próximo, adultério, desonra contra o Senhor, desonra contra o seu papel, quando ele peca tomando Betseba, uma mulher já casada, e depois leva o seu marido à morte. Davi conclui então no versículo 5. Deus, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está dizendo aqui é, Deus, o pecado faz parte da minha vida desde o meu nascimento. O pecado faz parte da minha vida desde que eu nasci. E sendo assim, eu e você nesse mundo precisamos lidar com o fato de que atingir esse padrão de Deus, de que cumprir esses requisitos do Salmo de número 15, não são possíveis ou não é possível exatamente por causa da raiz pecaminosa do nosso coração. Porque quando tentamos acertar na integridade, falhamos em falar a verdade. Porque quando conseguimos controlar nossa língua, acabamos honrando aquilo que é desprezível. E quando conseguimos honrar o que é santo, às vezes queremos o nosso juízo próprio para as coisas e por aí vai. Interessante, porque nem sequer o Salmo 15, ele é exaustivo. Essa lista não é completa. O Salmo 24 faz as mesmas perguntas. E lá, o salmista nos fala sobre outros requisitos. Ou, por exemplo, Isaías 33, que faz as mesmas perguntas, e lá o profeta também exige outras posturas do nosso coração. Nós não conseguimos atingir esse plano, esse projeto, esse caráter exato que Deus exige de nós, por causa da natureza pecaminosa do nosso coração. Mas isso talvez seja genérico demais. Deixe-me, em segundo lugar, esclarecer isso para você. Nós não atingimos isso, porque no fundo, nós muitas das vezes desprezamos a verdade e preferimos a mentira. Especialmente quando a mentira nos favorece. E aí nós fazemos aquelas meias mentiras. E aí nós aceitamos aqueles meios caminhos, o meio certo. Nós não conseguimos alcançar esse padrão porque nós somos críticos demais às vezes e difamadores com a nossa própria língua. Às vezes a nossa crítica é ácida demais, é dura demais, é dolorosa e maldosa demais. Tentamos justificá-la, mas tantas vezes somos duros em excesso e acabamos nos tornando difamadores. Não conseguimos atingir esse padrão porque muitas das vezes nós aprovamos o erro. Não tanto, talvez, com as nossas próprias palavras e ações, mas quando deixamos passar, quando não agimos, quando não somos proativos. Aprovamos o erro, deixamos de lado o que é certo. Não conseguimos atingir esse padrão porque tantas vezes não aceitamos o dano próprio. A gente não aceita o prejuízo, não aceita sair mal. Tantas vezes não conseguimos atingir esse padrão porque nós ansiamos o lucro.
Mas aí você olha para isso e pensa comigo. Como é que a gente sai desse buraco? Como é que nós saímos desse buraco terrível? Porque Davi pergunta, quem é que pode habitar na presença do Senhor? E os requisitos para estar diante da presença do Senhor são requisitos tão altos e elevados que eu e você nem sequer podemos preenchê-los. Como resolver isso? E a resposta é, não há solução. Não existe solução. Pelo menos não que dependa de mim ou de você. A única maneira de resolver o problema, ou a única maneira de dar uma resposta a essa pergunta do versículo 1, que nos coloque, a mim e a você, ante ou diante do santuário ou do tabernáculo do Senhor, é nos lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. É por isso que esse texto não é sobre eu e você sermos santos demais para habitar na presença do Senhor, mas sobre o fato de que eu e você somos inadequados demais e pecadores demais para habitar na presença do Senhor. Como Cristo resolve isso? Cristo resolve isso de pelo menos duas maneiras. A primeira maneira pela qual Cristo resolve isso está em Hebreus capítulo de número 9, versículo 24. Abra sua Bíblia comigo. Cristo resolve exatamente isso. Cristo responde essa pergunta exata de Davi, sendo ele mesmo aquele que entra no santuário do Senhor, aquele que nos representa e aquele que nos dá vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, que é celestial, porém no mesmo céu, para comparecer agora, por nós, por mim e por você, diante de Deus. Onde Cristo entrou? No santuário. Feito por mãos humanas? Não. O santuário celestial, o verdadeiro, do qual esse terreno é apenas figura. Jesus entrou no Santo dos Santos eterno, na presença celestial. E ele entrou lá por quem? Por mim, por você, pelos seus, pelo seu povo, diante de Deus. E ele foi lá para fazer o quê? Continue lendo comigo. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde antes da fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Cristo resolve a pergunta e responde a pergunta do Salmo 15, entrando Ele mesmo no santuário por mim e por você. E com mãos santas, e com coração íntegro, e cumprindo plenamente os versículos 2, 3, 4 e 5 daquele Salmo, e toda a outra lei de Deus, e tudo mais que a lei de Deus prescreve, Jesus entra como perfeito homem, perfeito Deus, na glória eterna por mim e por você, e nos coloca neste lugar de glória. Essa é a primeira maneira como Jesus responde essa pergunta. Os versículos 2 a 5 não dá para mim e para você, mas eles se encaixam bem em Jesus. Mas eles se encaixam perfeitamente em Jesus. Se não, pense comigo. Tudo que o Salmo 15 diz, íntegro, justo, verdadeiro, que não difama, que não injuria, que despreza o que é errado, que honra o que é certo. Jesus. Jesus. Ele entrou no santuário, por mim e por você. Mas há uma segunda maneira como Cristo resolve isso. E a segunda maneira não é apenas o fato de que Jesus entrou nesse santuário do qual fala Davi, em meu lugar e em seu lugar, ou por mim e por você. A Bíblia diz que não apenas Jesus entra no santuário, mas por assim dizer, Jesus mesmo é o próprio santuário de Deus entre nós. Lembra de João capítulo 1, versículo de número 14? Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 1, versículo 14. Olha o que nos lembra o evangelista João. João começa a recontar a história de Gênesis de novo para nós. O evangelho de João começa com palavras que te lembram de Gênesis 1:1. João começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas agora olhe para o versículo de número 14. E o verbo se fez carne e
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra habitar aqui é a palavra tabernáculo. Lembra da pergunta de Davi? Quem há de habitar no teu tabernáculo? Quem, Senhor, vai habitar no teu tabernáculo? E agora João nos diz, porque o próprio Deus se fez tabernáculo entre nós, no exato momento em que Cristo Jesus se encarnou e habitou no nosso meio. Lembra do tabernáculo no deserto? Ele apontava para Jesus. Lembra do templo de Salomão? Ele apontava para Jesus. Lembra do templo de Herodes reconstruído? Ele apontava para Jesus. Porque Jesus é o lugar pleno da habitação de Deus. Porque nele subsiste toda a plenitude de quem Deus é. A presença de Deus no tabernáculo era sombra do que havia de vir. A presença de Deus no templo era apenas sombra do que haveria de vir. A nuvem no deserto, a coluna de fogo no deserto, eram apenas sinais, vislumbres, antecipações da glória do unigênito do Pai que nós vimos em Jesus, porque Ele é o tabernáculo de Deus conosco. E agora, eu e você estamos em Cristo. Em Cristo. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, agora já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E a vida que nós vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, de tal maneira que a pergunta de Davi se responde em Jesus: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E a resposta é Jesus e todos aqueles que em Jesus estão. Porque Jesus é o tabernáculo de Deus, porque Jesus é o próprio Deus, porque Ele é a presença gloriosa de Deus. Mas o mais extraordinário dessa história é que estar em Jesus não exige de mim e de você um requisito de perfeita santidade. Porque Cristo Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Porque Ele deu a sua vida por nós quando nós éramos imerecedores. Jesus nos chama a Ele mesmo, não porque sejamos santos, mas para nos fazer santos. Percebe como Jesus resolve isso? E agora a próxima pergunta e última pergunta dessa mensagem é: se Jesus resolve tudo isso, como é que eu e você nos apropriamos disso? Como é que isso se torna meu? Como é que eu mesmo posso responder a pergunta do capítulo 15 ou do Salmo de número 15? Como? Eu queria te fazer pensar então no final dessa mensagem sobre 3 verdades. A primeira delas, que eu e você aprendamos a olhar para a exigência feita dos versículos 2 a 5. Não como uma exigência de Deus para mim e para você alcançarmos a vida eterna. Não como uma exigência para mim e para você alcançarmos uma justiça plena, porque eu já disse a você, isso é impossível. Mas que eu e você olhemos para isso como o modo que Deus quer que eu e você vivamos em Cristo Jesus. Um dia, toda essa justiça será plenamente vista em mim e em você. Segundo, que eu e você nos convençamos de que viver uma vida santa, em resposta ao amor derramado por Deus em Jesus no nosso coração, é um testemunho, é uma prova daquilo que Deus está fazendo em nós. Porque você pode ouvir essa mensagem e talvez alguém desavisadamente pode pensar: ótimo, então para entrar no céu quer dizer que os versículos 2 a 5 não existem e eu não preciso fazer nada e santidade não é exigência de Deus para mim? Não, não é isso. É apenas nos lembrar que para que eu e você possamos responder aos versículos 2 a 5 e cumprir toda a exigência de Deus, isso só é possível se Cristo estiver em nós. A vida de santidade é fruto, irmãos. É fruto do agir de Deus no nosso coração. É fruto de conversão, de regeneração, de algo que Deus faz primeiro e agora Ele muda em nós.
E essa é a boa notícia do Evangelho. Mas em terceiro lugar, nós podemos abraçar e viver isso pela fé, à medida que nós aguardamos com anseio o último dia em que eu e você seremos plenamente santificados. E o Salmo de número 15 passará também a ser sobre mim e sobre você. Haverá um dia que eu e você vamos nos enquadrar nesse Salmo. Não por nossa própria justiça, não por nossa própria conquista, mas porque Deus está fazendo em mim e em você novas todas as coisas. Deus está moldando você. Deus está santificando você. E eu e você somos chamados a responder em santificação a esse Deus que trabalha em nós. Então nós precisamos olhar para o Salmo de número 15 e dizer: Deus, de mim mesmo eu não consigo completar todos esses requisitos, eu não consigo toda essa integridade, justiça, verdade, mas o Senhor em mim, o Senhor agindo em mim, tudo isso é possível. Irmãos, de tal maneira você percebe que o problema de um século como nós vivemos, de auto-virtude proclamada, é um grande erro, não é? Porque a gente poderia dizer que aquele que mais se aproxima do Senhor é aquele que mais reconhece o seu próprio pecado. Que o mais maduro espiritualmente dos homens não é aquele que se autoproclama santo, mas aquele que se autoproclama pecador. Não é aquele que se envaidece e se enche de si mesmo, mas aquele que se dobra diante do Rei dos Reis. Mais próximo nós estamos do Senhor, quanto mais de joelhos nós estamos. Mais nós contemplamos a glória do Senhor, quanto mais nós olhamos para baixo e não para cima. Tanto mais nós crescemos em maturidade e em santidade, à medida que nós reconhecemos que Deus precisa agir em nós, e de que de nós mesmos nós nada somos, do que quando nós achamos que somos tão bons. Esse texto é um texto que nos ensina a responder essa pergunta: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E a nossa resposta é: só o Senhor Jesus. Mas glória a Deus, porque nós estamos em Jesus. Ele vai à nossa frente. Ele é o precursor entrando na glória, e nós atrás dele, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus. Essa noite nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é um lugar tão profundo e tão verdadeiro para que eu e você reconheçamos o quão carentes e necessitados nós somos da graça de Deus. A ceia nos conta sobre o sacrifício de Jesus. Mas para que ela possa nos falar a respeito do sacrifício de Jesus, ela também nos fala a respeito do nosso próprio pecado. Porque o sacrifício de Jesus não existiria de outra maneira, senão pelo nosso próprio pecado. Jesus jamais teria que ter subido no Monte da Caveira e entregado sua própria vida no madeiro, não fosse o meu pecado e o seu pecado. Esse texto nos lembra que só por meio do Senhor Jesus nós temos comunhão com Deus. Se nessa noite nós podemos orar ao Pai, se nós podemos entrar em oração diante do Senhor, se nós podemos dizer que estamos na presença de um Deus glorioso, nós vamos nos lembrar que o caminho preparado para mim e para você foi preparado pelas pisadas ensanguentadas de Jesus. Foi por suas pisaduras, por suas feridas que nós somos sarados.